Disse o Senhor Jesus: Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Olá, hoje é terça-feira, dia 6 de fevereiro. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje meditaremos a vida e o testemunho do mártir São Paulo Miki e seus companheiros, e ouviremos a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 7, versículo de 1 a 13, e faremos a nossa reflexão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho, e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: Por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: Bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. De nada me adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: Vós sabeis muito bem anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: Honra teu pai e tua mãe. E ainda: Quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer ao seu pai e à sua mãe: O sustento que vós podereis receber de mim é o corbã, isto é, o consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai e sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus contida nos Evangelhos perdoe os nossos pecados. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, hoje nós vamos meditar sobre a vida e o testemunho do mártir São Paulo Miki e seus companheiros. Também vamos meditar sobre essa passagem do Evangelho que acabamos de ouvir. Jesus nos alerta sobre o perigo de colocarmos as tradições humanas acima dos mandamentos de Deus. Ele confronta os fariseus e os escribas, que estavam mais preocupados com rituais externos do que com a verdadeira pureza do coração. Eles se agarravam a práticas externas, como a lavagem ritual das mãos, enquanto negligenciavam os mandamentos fundamentais de amar a Deus e ao próximo. São Paulo Miki, assim como muitos mártires, antes e depois dele, enfrentaram a mesma batalha. Ele foi martirizado no Japão por se recusar a renunciar à sua fé em Cristo e a ceder às pressões do governo para abandonar a sua religião. Paulo Miki e seus companheiros mártires nos lembram que seguir a Cristo muitas vezes requer coragem e compromisso, especialmente quando somos confrontados com desafios que tentam comprometer nossa fé. Assim como Jesus criticou aqueles que priorizavam as tradições humanas sobre os mandamentos de Deus, São Paulo Miki nos inspira a permanecer fiéis aos ensinamentos de Cristo, mesmo quando isso significa enfrentar perseguição ou oposição. Ele nos lembra que a verdadeira pureza não está nas práticas externas, mas no amor sincero a Deus e ao próximo. Portanto, que possamos seguir o exemplo de São Paulo Miki, perseverando na fé, mesmo diante das adversidades, e que nossas ações reflitam o amor e a verdade de Cristo em tudo o que fizermos. Que possamos sempre buscar a verdadeira pureza do coração, priorizando os mandamentos de Deus sobre as tradições humanas. Que São Paulo Miki interceda por nós e nos ajude a permanecer firmes na fé, mesmo nos momentos mais difíceis. Assim seja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,
para sempre seja louvado. Meus irmãos e minhas irmãs, a virtude da fé é permanecermos firmes diante de Jesus, mesmo nas provações, nas perseguições. Peçamos então ao Senhor que aumente cada vez mais a nossa fé, para que sejamos um testemunho vivo nos ambientes que nós frequentarmos, para sermos luz e assim conquistarmos mais pessoas para Deus. Rezemos com fé. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu irmão, minha irmã, mais uma vez nos coloquemos na presença de Deus e a exemplo dos santos mártires, que possamos dar um verdadeiro testemunho da nossa fé. Por isso, vamos implorar a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso pela intercessão de São Paulo Mique, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e até amanhã com mais uma reflexão do Evangelho do dia. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar.